Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2023 da Escola Bíblica, nós já chegamos na lição de número 9, que tem por título Uma Visão Bíblica do Corpo. Seja muito bem-vindo para você que está nos conhecendo agora. Nós queremos apresentar para os irmãos a maneira como nós abordamos a lição. E ela se dá da seguinte maneira. Primeiro, nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, independente do próprio conteúdo, para que nós tenhamos uma primeira visão e impressão diretamente das Sagradas Escrituras. Depois, nós entramos no conteúdo da lição em busca de uma coerência bíblica e teológica do conteúdo desta lição, para nos protegermos de possíveis erros humanos, diferente das Sagradas Escrituras inspiradas por Deus, que não tem erro. Depois nós buscamos cumprir o propósito, os objetivos da lição relacionado ao conhecimento. Depois nós trazemos para os irmãos o significado das palavras que são pouco usadas no nosso dia a dia, para que nós possamos compreender o significado. E por último, na conclusão, nós tentamos responder a seguinte pergunta: como eu posso aplicar na minha vida prática, no contexto em que vivo, esse conhecimento que foi adquirido? Então eu te convido para ficar conosco até o final no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense. E não se esqueça de contribuir com o seu like. Então nós começaremos pela exegese da leitura bíblica em classe. Então você, professor de escola bíblica dominical, tome a sua lição em mãos. Você que é aluno também tome a sua lição. Você que não tem a lição, vá ao texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 12 ao 20. O primeiro versículo, que é o 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. De início, tomando a palavra dominar, nós somos transportados para Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus diz a Caim: por que o teu semblante está descaído? Se tu tivesse feito o que é correto, você não estava assim. O pecado, ele está à tua porta, ou seja, está na tua frente. E você deve dominá-lo e não deixar que ele domine a ti. Ou seja, o Deus está dizendo para Caim que ele tem que ter domínio próprio no contexto da tentação para vencer esta e não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então Paulo inicia esse texto dizendo que eu posso fazer tudo aquilo porque eu sou livre, desejando fazer o que quiser. Porém, existem coisas, sabendo eu, que não posso deixar me dominar. Eu devo dominar, estar acima dessas coisas e dominar a minha vontade, gerenciar a minha vida e os meus pensamentos para que eu consiga andar na presença de Deus. A própria Bíblia diz em 1 João 3, 12, que as obras de Caim eram obras más, diferentes das obras do seu irmão. Versículo 13, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui ele faz um contraponto entre as coisas que são materiais, que são necessárias para o nosso corpo, mas que elas não aperfeiçoam a nossa vida no sentido espiritual. E eles dizem também que essas coisas, quando fala de prostituição, essas coisas nos faz nos separar de Deus, porque o nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós fomos reservados para ter essa comunhão com Deus através daquilo que nos conecta, através dos nossos sentidos, com essa vida material que nós enxergamos. Versículo 14 diz: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, agora ele vai começar, depois de ele ter colocado a questão física e a questão da prostituição, que ele vai repetir algumas vezes nesse texto, ele começa a dizer que o nosso corpo, que é um corpo que precisa dos manjares desta vida,
ele será exaltado, ele será glorificado por causa da obra de Cristo. Deus ressuscitou Jesus e agora ele nos ressuscitará pelo seu poder. E aí ele entra mais uma vez em doutrina, em exortação para a conservação do corpo para a glória de Deus. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-usei membros de uma meretriz? Não por certo. Os dois textos nos exortam e nos lembram, primeiro aos Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso corpo, alma e espírito, homem integral, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a glória de Deus, para que cumpramos a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Então, essa lição nos traz uma pergunta importante: qual a vontade de Deus para o nosso corpo? E é isso que nós estamos tratando, examinando e trazendo um exegese de 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. O nosso corpo não é para as vontades mundanas, insanas, nem a nossa própria vontade, porque do coração do homem procede todos os maus pensamentos. Mas o corpo, ele é para a glória de Deus, para ser apresentado como um instrumento de justiça. Veja como ele continua. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Se ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo, não somos de nós mesmos, estamos agora nesta vida para fazer a vontade de Deus, então ele simplesmente está dizendo, eu, individual, eu não sou o corpo de Cristo, eu sou um membro da coletividade. A coletividade é que é o corpo de Cristo. Do meu corpo, um membro é um braço, uma perna, a cabeça é um membro, mas eu, do corpo de Cristo, eu sou membro. Porém, o meu corpo, ele é a casa de Deus também. Então Deus habita em mim e habita na coletividade que é a igreja, porque nós somos interdependentes por meio dos dons, da comunhão e do amor. Nós devemos permanecer juntos, aí seremos igreja. Quando a igreja está desunida, então ela não é a igreja do Senhor. Então aquele que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela. Em Gênesis 2:24, diz que ambos serão uma só carne. Então aquele que é membro do corpo de Cristo e faz parte de fato deste corpo, se faz um com a igreja e com o Senhor, que é a cabeça do corpo, que é a igreja. Semelhantemente, o casal, o homem e a mulher, no sentido espiritual também, em especial, eles são uma só pessoa para Deus. Até as orações podem ser impedidas se esses dois não estiverem unidos. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Tanto em João 17, como na primeira epístola de João, ele vai falar muito sobre isso. Sobre a comunhão com Jesus, sobre a comunhão com o Espírito e sobre a comunhão uns com os outros. Quando estamos em comunhão uns com os outros, somos de fato a igreja e o corpo de Cristo. E aí, de fato, estaremos ligados com o Senhor. Então temos que seguir a paz com todos. Essa é a orientação bíblica. E quem ama aquele que Deus gerou, Jesus Cristo, 1 João 5:1, também ama ao que dele é nascido. Quem é nascido de Cristo? Os discípulos de Cristo, os filhos de Cristo. Então não há como ser membro da igreja de Cristo, o templo tendo a morada do Espírito Santo, e não amar as pessoas que Deus gerou como filhos. No versículo 18 diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mais uma vez ele está falando contra a prostituição, porque ele está falando na cultura grega, está falando na igreja de Corinto, e quando vamos também na epístola aos Romanos, se cumpre o que esse texto diz, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Em Romanos capítulo 1 está escrito que eles receberão em si mesmo o pagamento que convém ao seu erro. Então, aquele que peca roubando, assassinando, tirando uma vida, por exemplo, ele está pecando, trazendo prejuízo para terceiros, mas também lhe deixando separado de Deus. Mas aquele que peca os pecados sexuais, peca contra o seu próprio corpo, trazendo em si mesmo a ira de Deus sobre o seu corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo,
que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, hoje nós não podemos mais fazer a vontade do nosso corpo, da nossa carne, dos nossos desejos, da nossa vontade. Hoje nós negamos a nós mesmos, tomando a cruz, e fazemos a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque Pedro disse em 1 Pedro 2,9 que nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós temos agora um dono que é o Senhor Jesus. E enfim, chegamos ao versículo mais importante da lição desta semana, que é 1 Coríntios 6,20, quando Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando ele fala sobre bom preço, ele está falando sobre libertação pelo sacrifício de Cristo e a superioridade deste sacrifício, a preciosidade do sangue de Cristo que nos comprou. É como se nós estivéssemos como escravos, e estávamos sim, escravos do pecado, e Cristo nos comprou, nos deu a alforria, sendo o Senhor, e nos comprou e nos liberou. E agora nós hoje somos libertos em Cristo e também somos escravos de Cristo, só que escravos não presos de forma arbitrária, porque Deus nos quer presos apenas nele, mas somos escravos de orelha furada, porque essa é a expressão daquele escravo que não queria ir embora da fazenda do seu senhor, mas ele voltava e ele era marcado como um escravo liberto. Ou seja, ele é aquele que serve ao seu senhor por amor. Se ele nos amou, nós agora devemos amá-lo também. E quando Paulo diz glorificai, o próprio Paulo em Romanos 12:1, um texto que em alguns lugares ele é explicado de forma errônea, lá o texto diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo está dizendo para a igreja: você deve apresentar o seu corpo como um sacrifício. Traduzindo, você deve ter a sua vida como uma vida que, através do corpo, glorifica o Senhor. Todas as suas ações, tudo que você faz, glorifica a Deus. Paulo também diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, os quais pertencem a Deus. Mais uma vez, ele cita que nós somos propriedades de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Agora, o Espírito Santo habita em nós. Efésios 1, 13 e 14. Nós somos selados pelo Espírito Santo da verdade. Em João 17, Jesus Cristo diz: e viremos a ele e faremos nele morada. Quem é ele? O discípulo de Jesus Cristo. Então, os textos são de fácil compreensão. Não há uma dificuldade grande dentro desses textos. Mostra simplesmente que agora nós não podemos deixar dominar pela nossa própria vontade, mas consagrar o nosso corpo. Por quê? Porque nós agora pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, devemos glorificar a Deus através do nosso corpo em tudo aquilo que a gente faz. Nós agora faremos uma análise do conteúdo da lição para percebermos a coerência bíblica e teológica, e também ainda traremos para os irmãos significado de termos que estão aqui dentro da lição. Enquanto buscamos a coerência teológica e bíblica, nós cumprimos o objetivo da lição em expor o conteúdo da lição e cumprir os objetivos desta. Então fica conosco até o final, vai separando um papel e lápis para você anotar aí os significados das palavras e aquilo que nós estamos trazendo para os irmãos também com outras referências. Continue conosco, já deixa o seu comentário dizendo o que você está achando dos nossos vídeos para a Escola Bíblica Dominical, sendo o canal EBD, sim senhor, um canal embrionário, que está começando agora para servir aos irmãos o alimento da palavra de Deus. Iniciando a coerência bíblica e teológica, nosso primeiro tópico, a criação do ser humano, ele vai mostrar um pouco sobre a criação do homem, o que Deus outorgou ao homem também, que é diferente dos animais. Depois ele vai falar um pouco sobre a constituição do ser humano e o homem e a sua tricotomia, as suas três partes principais que formam o homem integral. E depois a realidade da queda,
mas também a restauração através do sacrifício de Cristo. Uma coisa muito importante que os irmãos têm que passar para a igreja neste domingo pela manhã é que nós não somos uma pessoa preso num corpo. Esse é um pensamento espírita. Mas alguém pode lembrar do texto quando Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo cita essa frase, ele não está falando apenas do seu corpo. Quem me livrará deste corpo que eu estou preso? Mas ele está falando da natureza caída que o inclina sempre para errar no seu corpo. Como que, segundo o costume dos castigos da época, ele estivesse amarrado a um cadáver. Esse cadáver estivesse o tempo todo lhe importunando, porque a fedentina, a putrefação está acontecendo. Assim mesmo, é a luta e a guerra da nossa natureza caída contra o alimento do espírito que nós temos que ter diariamente. Então nós não podemos cumprir as concupiscências da carne ou estaremos perdendo esta guerra. Temos que consagrar a nossa vida para o Deus Todo-Poderoso. Nós não somos um ser preso no corpo. Nós temos esse corpo faz parte do nosso ser. Quando Deus cria o homem, o Adão, né, e os fez a sua imagem e semelhança, os dois, mulher e homem, macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus, através de atributos comunicáveis de Deus, o Senhor soprou no homem e outorgou ao homem aquilo que é diferente dos animais. Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida e através do Espírito que agora está no homem, esse se conecta com a divindade para permanecer vivo espiritualmente. A constituição do homem ela é chamada de tricotomia. O homem, nós entendemos pelas Sagradas Escrituras, até mesmo pelo texto de Hebreus 4:12, que diz que a palavra vai até a divisão. Então nós somos constituídos de corpo físico e de duas partes imateriais, invisíveis, que são a chama, o fogo, a energia que nos mantém vivos, a alma e o espírito. A parte imaterial, a alma, está ligado à nossa inteligência, ao nosso intelecto, às nossas emoções, tudo aquilo que nos conecta na contemplação da existência. Já a parte chamada espírito, ou nosso espírito, é aquilo que nos faz entender que nós somos de Deus, saímos de Deus e precisamos estar em conexão com Deus. Quando esse espírito é morto, há um vazio na existência humana e, naturalmente, ele busca preencher este vazio com alguma coisa e, ao mesmo tempo, Deus está pregando o evangelho para que este vazio ele seja preenchido pela sua própria presença e esse homem agora passa a ser um homem espiritual, tendo o seu espírito vivificado, que é o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, e nos vivificou. Então nós somos constituídos dessas três partes, espírito, alma e corpo, e quando nós chegamos no dia da nossa morte, que é o momento em que nós vamos expirar, simplesmente a parte imaterial, por aquilo que ocasionou a morte, a parte imaterial deixará este corpo e o corpo vai pender e depois de ser constituído como que o barro com água, né? E nós somos um corpo que temos uma grande porcentagem de água, esse corpo agora que morreu não tem mais a força, a energia, o fôlego, ele cai e ele vai se decompor e voltar ao pó, aquilo que ele era, constituído do pó. E a parte imaterial, ela não fica por aí, mas ela volta para Deus, fica reservada até para um momento determinado em que Deus ressuscitará justos e injustos. O pecado afetou não só o espírito, mas a alma e o corpo. E os homens e a criação e os animais e o próprio planeta Terra sofrem por causa do pecado. E é aí onde entra o sacrifício de Cristo Jesus, que vai trazer essa restauração ou reconciliação do homem com Deus. E esse corpo que veio até a morte, ele será agora ressuscitado. A parte imaterial voltará para um corpo, mas não o mesmo corpo, mas o corpo exaltado, glorificado, imortal. E esse corpo glorificado, imortal, espiritual e também incorruptível é este corpo que herdará a vida eterna.
porque carne e sangue, ou seja, este corpo, não pode herdar a vida eterna. Por isso que Jesus Cristo, vindo como um corpo, um homem, era necessário este corpo, porque sem derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9:22, e também Hebreus 5:1, que todo sumo sacerdote é tirado de entre os homens, para que ele possa ter compaixão das nossas fraquezas, por sentir também, por viver as nossas fraquezas. Por isso a necessidade de um corpo. E Jesus foi ressuscitado por Deus, ele se levantou e o Espírito o ressuscitou, e agora ele tem a autoridade para nos ressuscitar também. Vamos conferir o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 18. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. São duas forças que, antes mesmo de qualquer uma delas nos dominar, elas precisam ser alimentadas ou não alimentadas. Então a parte carnal, a inclinação para a minha própria concupiscência, deve ser vencido pelo alimento espiritual. A palavra de Deus, a comunhão com o Senhor, a adoração, a comunhão com a igreja. Isso nos fortalece. Foi esse o conselho que Paulo deu a Timóteo, quando ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, diante de tanta coisa que Timóteo estava vivendo na igreja, embates que ele precisava vencer. A lição ainda no auxílio apologético diz que o corpo é a única maneira que temos para expressar a nossa vida interior. Entrando no nosso segundo tópico, a visão bíblica do corpo, a lição ela traz duas palavras gregas, soma e sarx, para falar sobre o corpo como a parte exterior do homem. E aqui vai uma dica para que você possa estudar sobre o espinho na carne de Paulo, que a palavra sarx ela não tem um significado de corpo físico exterior. A palavra sarx tem alguns significados. Lá em Adão, Deus retira a costela e o texto diz: e cerrou é fechar, e cerrou a carne no seu lado. Então, essa palavra sarx ou carne lá em Adão significa corpo. O mesmo corpo externo, né, significa corpo, aquilo que podemos tocar. Já em Isaías capítulo 40, quando o texto diz: e toda carne verá que foi a boca do Senhor que disse isso, o texto está falando de pessoas. Pode ser humanidade, mas pessoas, várias pessoas. Então, várias pessoas saberão que foi a boca do Senhor que disse isso, falando dos benefícios de Deus para Israel. Em Romanos capítulo 6 e capítulo 7, o texto da luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual, o próprio texto nos mostra que a palavra carne lá não é corpo físico e também não são pessoas, mas carne fala da natureza humana inclinada à sua própria concupiscência. Então a natureza carnal, algo que é depreciativo desta palavra carne. E depois nós temos a palavra carne em 2 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz que foi-lhe posto um espinho na carne. A palavra carne ali não é apenas corpo exterior, mas a palavra carne ali é pessoa. E a pessoa, nós acabamos de entender que nós somos uma tricotomia. Ela é espírito, alma e corpo. A partir daí, você identifica muito fácil o que é o espinho na carne de Paulo, lendo em especial todo o capítulo 11, e depois no capítulo 12, o versículo 10 em especial, você vai identificar fácil o que é o espinho, porque ele está no texto. O problema é apenas a questão da interpretação da palavra carne. Depois, o nosso segundo tópico, ele fala um pouco sobre o nosso corpo, de forma metafórica, como membro do Espírito Santo de Deus. Então, eu sou um membro da coletividade e eu sozinho sou o templo do Espírito Santo em que ele mora em mim. Depois ele fala sobre a glorificação e a ressurreição. Quando nós morrermos, estaremos no local intermediário, os justos no local chamado paraíso, ou seio de Abraão, e os injustos no inferno, ou no Hades. O local definitivo após a ressurreição desses corpos, justos e injustos, o injusto ou ímpio,
ele será ressuscitado com um corpo ignominioso, um corpo para a vergonha eterna, porque ele será lançado no local definitivo, chamado de lago de fogo e enxofre. Já o justo, aquele que morreu fisicamente, mas morreu vivo espiritualmente, ele será ressuscitado com um corpo imortal, com um corpo incorruptível, glorificado e espiritual, para poder herdar a Nova Jerusalém, que é o local definitivo dos salvos. Esse é o plano glorioso de Deus, porém, para chegarmos até lá, nós temos que conservar e apresentar o nosso corpo como sacrifício para Deus, buscando uma vida de santificação. E é por isso que quem quer ser, de fato, santo na presença de Deus, não vai se inquietar por nenhum tipo de assunto relacionado a roupa, a tatuagem, a cabelo, a bebida, alguma coisa, porque quem quer santificar-se tanto vai deixar todas essas coisas, como a cada dia, através da sua comunhão com o Senhor, vai se distanciar daquilo que lhe distancia de Deus. Tudo aquilo que ele saberá no seu corpo, que lhe distancia de Deus, quem quer consagrar ou apresentar a sua vida como sacrifício vivo, vai se distanciar disso, para que no final ele possa ser ressuscitado com um corpo glorioso para ver Jesus como ele de fato é. Chegando agora no nosso terceiro tópico, a visão secular do corpo, o comentarista da lição usa os textos de 1 Coríntios 6,12 e também de 1 Coríntios 6,19, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas. Tem coisas que não convém nós fazermos. Depois ele diz que não sabeis que não sois de vós mesmos. O mundo ele tem um pensamento de liberdade que na verdade é a libertinagem, de que todos os caminhos que se faça para buscar o prazer, a autorrealização, deve ser feito através do autogoverno. O homem decide viver longe da moral divina, daquilo que foi estabelecido. É por isso que o poeta ele diz que ele prefere ser uma metamorfose do que ter aquela, ele chama a Bíblia de velho, do que ter aquela velha opinião formada. Ele está falando das Escrituras, da verdade ou das verdades absolutas de Deus que o homem libertino busca. Tanto que o próprio narcisista é aquele que o mundo gira em torno de si. Ele contempla as suas qualidades, a sua beleza, a sua inteligência, as pessoas que devem admirá-lo. E ele alimenta isso e se sente feliz quando as pessoas lhe elogiam e odeiam e se isolam quando as pessoas o cancelam, como por exemplo. Então, o ser humano está tentando obter o prazer de todas as formas e fugir do sofrimento. De alguma maneira, tentar demonstrar que é feliz. A vida de rede social. E até entre o meio cristão, tem gente que entende que no evangelho não deve sofrer nada. Todo tipo de sofrimento deve ser repreendido com frases como eu te repreendo. Quando na verdade o contexto bíblico não nos mostra isso. Mostra sofrimentos, angústias e tribulações. Mas acima de tudo isso, a presença de Jesus está conosco e ela nos garante a vitória de que é estar com Ele, permanecer com Ele. E perseguindo o ideal, tanto físico como econômico, a questão da fama, né? Buscando essa autorrealização, o homem entende que é feliz. Porém, a felicidade bíblica está no Salmo 128. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, feliz serás e te irá bem. E essa perversão, essa vida desregrada, buscando a erotização, a questão da sexualidade desenfreada, chegando até a um nível do ser humano desejar ser como um animal e viver até como um animal, ferindo diretamente a imagem e semelhança de Deus, faz com que eles caminhem para a danação eterna, para estarem longe do Senhor, porque eles buscaram essa falsa liberdade, essa autonomia, essa independência de Deus, e o fim dessas pessoas é o lago de fogo e enxofre. Por isso que nós precisamos considerar que nesta vida, neste corpo, naquilo que me conecta com essa realidade, eu preciso apresentar a minha vida diante de Deus para glorificar o Senhor, considerando a moral divina, os mandamentos de Deus e o caráter de Cristo que tem que estar
em nós. Eu sou um corpo, a alma e o espírito, que serei ressuscitado. E quando o espírito veio habitar em mim, ele me tornou vivo novamente. E agora nós vivemos para a glória. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, nos vossos membros. Esse é o projeto de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa existência e para o nosso corpo. Paulo diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós iremos agora trazer o significado de algumas palavras para os irmãos, depois traremos a nossa conclusão aplicando na nossa vida este conhecimento. Vamos para a página 64, onde o comentarista diz, ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. O que significa Deus nos outorgar o fôlego de vida? Outorgar é dar uma concessão, dar algo a alguém através de uma escritura, de fato, para aquela pessoa. Algo que ele nos deu, diferente dos animais, que foi o fôlego da nossa existência como um ser que tem atributos de Deus. Na página 65, a palavra tricotomia simplesmente é a característica das partes em que se divide o homem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então, isso é o significado da palavra tricotomia. Na página 66, no auxílio apologético, nós temos a palavra paralelismo. E a palavra paralelismo significa simplesmente, em uma frase, usar palavras sinônimas ou opostas para enfatizar uma verdade. E ele usa o Salmo 63 primeiro, com o texto, a minha alma tem sede de ti, primeira palavra, primeira sentença, alma. A minha carne te deseja muito, segunda palavra, carne. Então, carne e alma são o paralelismo desse texto, que significam aqui, a palavra carne e alma, pessoa, composta de espírito, alma e corpo. Não só o corpo. Então, quem deseja Deus aí, não é o corpo dele, mas ele completamente. O salmista deseja Deus. Depois nós vamos para a palavra, no segundo tópico, a palavra depreciativo. A palavra depreciativo, no texto que ele diz, entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem. Ele está falando da palavra carne, e depreciar simplesmente é rebaixar o valor. Então, o valor da palavra carne foi rebaixado para a natureza pecaminosa. Ela representa o homem, pessoa, corpo, mas em alguns textos da Bíblia, como em Romanos 6, é a natureza pecaminosa. Na página 67, metaforicamente, quando ele diz que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo, falar metaforicamente é usar uma outra palavra para dar o significado da palavra citada. Por exemplo, ele diz que o corpo, o nosso corpo, ele é um membro, só que o meu corpo ele é constituído de membro. Mas ele está dizendo de forma metafórica que eu sou um membro de um outro corpo. E que corpo é esse? O corpo de Cristo, que é a igreja. Então, falar metaforicamente é usar uma outra palavra para dar um significado a esta. Por fim, nós iremos aqui dar o significado da palavra licenciosidade, na página 68, que a palavra licenciosidade, ela significa característica daquele que vive uma vida desregrada, uma vida ao seu bel prazer, uma vida devassa. Mas chegamos ao fim desta lição, em uma conclusão onde precisamos meditar como eu posso aplicar para ajudar dentro do reino e ajudar as pessoas essa lição. As pessoas hoje estão buscando fazer da sua vida aquilo que querem, mas nós podemos usar essa aula e essa lição simplesmente para dizer para aqueles que querem nos ouvir que enquanto estamos vivos, vamos apresentar tudo da nossa vida para Deus. Eu vou gerenciar os meus pensamentos, eu vou conservar o meu corpo, eu vou me vestir de uma maneira que glorifique a Deus, eu não vou colocar nada em mim que me faça me autorrealizar e me idolatrar, eu não vou buscar nenhum tipo de conhecimento que me distancie de Deus, a não ser que eu tenha capacidade de ler ou de assistir algumas coisas. Então, tudo que eu faço nesse corpo, olhos, com os meus sentidos, com os meus ouvidos, eu vou fazer para glorificar a Deus. É uma lição simples de explicar, porém profunda, que nos fala sobre a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? A vossa santificação. Então, podemos dizer, conserve o seu corpo, guarde o seu corpo para a glória de Deus. Não use o seu corpo como
como se fosse uma meretriz ou com uma meretriz. Use o seu corpo para a glória de Deus, de maneira que não pratique o pecado ou não atraia o pecado ou a tentação para si. E esse é o conselho nobre que esta lição nos traz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Seja mais um dos inscritos do canal EBD Sim Senhor. E se você não conhece o nosso canal principal, ou o primeiro a existir, é o canal Bíblia de Fato. Então você entra no YouTube, canal Bíblia de Fato, e lá também temos conteúdos bíblicos, Bíblia de Fato. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima semana com a nossa próxima lição de número 10, que tem por título Renovação Cotidiana do Homem Interior. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.